Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora vista por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos relata esses aparecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou. Primeiro a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, quando eles caminhou com eles. Depois, quando os 11 estavam reunidos, quando os discípulos de Emaús foram contar o que tinha acontecido. E muitas vezes o que aconteceu foi que eles não acreditaram, não perceberam que ali verdadeiramente estava o Cristo ressuscitado. Jesus aparece muitas vezes não como o seu corpo, com a aparência que ele estava. Por isso, muitas vezes as pessoas não reconheceram de imediato o Cristo. Mas, quando ele fala verdadeiramente, com propriedade e autoridade, principalmente aos discípulos de Emaús, aos outros 11 discípulos, quando ele reparte o pão, aí sim eles abrem os olhos. Jesus reclama daqueles homens pela falta de fé, pela ter esmurecido, e parece que a fé dele morreu com Cristo crucificado. Eles não lembravam o que Jesus havia lhe revelado, que após o 3º dia ele ressuscitaria. Isso já estava nas Escrituras. E o Cristo falou para eles, mas ele como os que não escutavam. Mas Jesus dá uma missão para aqueles homens, para que eles vão pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a toda criatura da terra. Essa missão que o Cristo nos deu a cada um de nós, essa missão apostólica passada de geração em geração. E nós temos como missão esse anúncio. Mas para nós anunciarmos a palavra de Deus, nós temos que acreditar verdadeiramente nas suas palavras e nesse Cristo que se doou na cruz como o Cordeiro de Deus imolado, derramou seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. E ele ressuscitou para que nós também pudéssemos vencer a morte e nos abriu as portas do paraíso. Portanto, meus irmãos, nós precisamos primeiro ter fé, acreditar verdadeiramente nesse poder de Cristo, para que nós, crendo, acreditando, nós possamos ser esses emissários de Deus, para que nós vamos a todos os lugares, missionários, para que nós partimos para todos os lugares, em todos os lugares que nós tivermos, termos a missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não nos acomodemos, que nós não sejamos cristãos de igreja, que nós não tenhamos a nossa fé esmorecida,
Que a cada dia nós alimentemos essa fé no Cristo ressuscitado, para que nós possamos dar verdadeiro testemunho do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.